Histórias macabras e maldições sobrenaturais que ultrapassam gerações em uma produção nostálgica que vai mexer com a memória afetiva de muita gente. Bom, pelo menos mexeu com a minha. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O filme encontrado de hoje é Rua do Medo, parte 1, 1994. E vale mencionar que esse vídeo vai ter alguns spoilers aí sobre a cena de abertura do filme, mas do restante, das reviravoltas e surpresas dele, pode deixar que isso eu vou evitar durante o vídeo. There was a time when things were good on Shady's side, but now, that's all gone. A trilogia Rua do Medo, que fez sua estreia na Netflix no último dia 2 de julho, a primeira parte, a 1994, é baseado na série de livros do autor R.L. Stine, mesmo autor de Goosebumps. A história gira em torno de uma maldição que aterroriza uma cidade por gerações, deixando um rastro de sangue ao passar dos anos. Na primeira parte da trilogia, que se passa em 94, acompanhamos jovens Dina, Josh, Kate, Simon e Samantha, tentando sobreviver a uma maldição que parece estar ligada a uma lenda antiga. A trilogia é comandada pela cineasta Lia Nick, que assina a direção dos 3 filmes e também é uma das roteiristas. Ainda que tenha uma montagem ágil e atual, diversos elementos ajudam a criar o clima dos anos 90. O telefone, o computador, o videogame e as músicas da época praticamente emendadas uma na outra como se fosse uma mixtape na montagem do filme. E apesar do projeto ser baseado na obra do Stine, 1994 traz muito também das experiências da diretora, já que ela era adolescente em 1994 e conseguiu trazer para o projeto muito do que ela viveu e também do que ela consumiu naquela época, sendo clara aqui a principal referência, um dos filmes de terror mais lembrados da década de 90, que é Pânico, dirigido pela Wes Craven. Como eu disse lá no começo do vídeo, esse é um projeto que tem tudo para mexer com a sua memória afetiva. Se você leu os livros do Stine, seja Rua do Medo, ou Goosebumps, ou assistiu os filmes de terror teen dos anos 90, viveu essa época. Eu, no caso, assisti todos os filmes ali nos anos 90, Pânico, Lenda Urbana, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, assisti a série Goosebumps. Então, assistir Rua do Medo me trouxe muito desse sentimento que eu tinha quando eu assisti os episódios de Goosebumps. Só que Rua do Medo consegue ir além da história juvenil, trazendo ali algumas surpresas que a gente não imaginava que a trilogia pudesse trazer, como por exemplo algumas cenas bem violentas e outras que conseguem realmente criar aquele clima de terror. Tem uma morte inclusive que acontece ali pro final do filme que, olha, é sangue pra todo lado. E ainda no clima de Rua do Medo, foi curioso porque no mesmo dia que eu assisti o filme, eu li uma matéria que eu acho que foi no site do Bloody Disgusting, falando que o diretor George Romero, o cineasta por trás dos clássicos dos Mortos-Vivos, A Noite dos Mortos-Vivos, Despertar dos Mortos e Dia dos Mortos, chegou a escrever um roteiro que adaptava um livro do Stine, que era o livro Welcome to the Dead House, que é uma história que mexe aí com mortos-vivos. E o curioso é que em Goosebumps teve um episódio da segunda temporada que era uma adaptação desse livro. Então já aproveitei o gancho aí também, que eu já tinha assistido o Rua do Medo e tava naquele clima das histórias do Stine, e fui revisitar o episódio de Goosebumps e, meu, foi muito nostálgico. Vou acabar revisitando a série inteira agora. Hello, I'm R.L. Stine. I write the Goosebumps books. Mas voltando à Rua do Medo, se Pânico marcou os anos 90 pra você, você vai adorar ver todas as referências que estão presentes aqui em diversos momentos do filme. A abertura de Rua do Medo já faz aí uma brincadeira, assim como o Pânico fez lá com aquela cena da Drew Barrymore, brincando com as suas principais referências, né? Os filmes de terror como A Hora do Pesadelo, Halloween e Sexta-feira 13, enquanto ela conversava com o Ghostface no telefone. E também já trazia aquela coisa das fitas, né? A Casey tinha alugado os filmes pra assistir naquela noite,
E em Rua do Medo também brinca com essa sensação nostálgica, mas utilizando o seu material base como referência. A gente tem a Heather e ela tá vendendo para uma mãe um livro aí com uma história de terror juvenil, e a mãe até brinca falando que essas histórias de terror são uma grande porcaria. Toda essa cena de abertura com a Heather também lembra muito Pânico. Tem uma cena que ela tem que escapar ali por baixo de uma porta, que é como se fosse aquela cena da garagem da Tatum, e até a cena quando ela é atacada pelo assassino, a montagem lembra exatamente a cena da Casey em Pânico. A câmera lenta do assassino se aproximando, quando ela cai, ela puxa a máscara, enfim, é muito nostálgico. Fora outros momentos também que remetem a Pânico, quando a gente vê uma repórter na TV conversando com um policial, é impossível não lembrar da Gale e do Jill e assim, a dinâmica entre eles, e também um outro momento na escola, quando a protagonista presencia um dos alunos fazendo uma brincadeira idiota ali, um assassinato terrível que aconteceu no shopping no começo do filme, e ele tá arrastando um corpo e tal. Tem uma cena em Pânico também que me lembrou, quando a Sidney tá conversando e vê alguém gritando, passando com a fantasia do Ghostface. Enfim, tem diversas referências, e uma coisa que com certeza vai te colocar no clima também ali dos anos 90, e aquela sensação de quando você assistiu os filmes da franquia Pânico, é a trilha sonora, e não é uma coisa aleatória, porque um dos nomes responsáveis pela trilha sonora de Rua do Medo é justamente o Marco Beltrami, que fez as trilhas de Pânico, Pânico 2, 3 e 4. E é impossível não ver a semelhança entre as duas trilhas, seja nos momentos mais tensos como nos momentos mais dramáticos. É tudo muito redondinho para deixar essa experiência bem nostálgica. These massacres happen at Shadyside over and over. E mesmo que Rua do Medo brinque com toda essa sensação dos filmes de terror teen dos anos 90, ele muda muito das caracterizações e estereótipos que estavam presentes nesses filmes, como a hipersexualização das personagens femininas, os personagens negros têm construções melhores, personagens LGBTs assumem papel de protagonismo, quem sobrevive e quem morre também. Aqui a gente tem uma grata surpresa de quem consegue sobreviver até o final do filme, o que provavelmente não aconteceria nos filmes dos anos 90. E outra coisa que eu achei muito interessante também na montagem de Rua do Medo é que no final do filme a gente tem uma prévia do segundo, o que brinca aí um pouco com aquela sensação de quando a gente assistia filmes em VHS e a gente tinha prévias aí de futuros lançamentos antes mesmo do filme começar. Minha ressalva fica por conta que eu acho que o filme poderia ter sido ali uns 15 minutos mais curto, porque eu acho que tem um ponto ali no segundo ato, uma barriguinha que talvez o filme perca um pouco o ritmo, mas nada que atrapalhe a experiência. Eu acho que poderia ter dado só uma enxugadinha ali no segundo ato, mas no geral eu gostei muito da experiência e tô muito ansioso pro segundo filme. Principalmente porque o filme conseguiu deixar ganchos bem interessantes sobre a lenda da bruxa que é contada na história. It's been 3 centuries. It stops here. It stops with us. E antes de encerrar meus comentários sobre Rua do Medo, vale mencionar os trabalhos anteriores que a cineasta Lia Nick já fez. Ela já tem outros trabalhos de terror e suspense, dá só uma olhada. Sua filmografia ainda conta com excelente longa-metragem Honeymoon e episódios das séries Outcast, Scream e Panic. E aproveito aqui para deixar como recomendação alguns outros conteúdos. Teve um podcast produzido pelo Trilha do Medo, onde eles entrevistaram a diretora, e também uma live que aconteceu recentemente aqui no canal, onde eu, Terror de Quinta, Dai Bugatti, Hipnóticos Filmes, Trilha do Medo e a Lana do Insônia Literária conversamos sobre os slashers Eu Ainda Sei e Lenda Urbana 2, e a gente levantou aí alguns problemas que esses filmes tinham na época. São filmes que marcaram bastante pra gente, né, nossa adolescência, eu mesmo gosto muito, mas a gente também falou da hipersexualização dessas personagens, como algumas construções ali não eram tão boas, o preconceito religioso. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Mas e aí, você também curtiu essa primeira parte de Rua do Medo assim como eu? Eu, por exemplo, não li os livros da série Rua do Medo, mas a obra do Stein teve presente ali no final da minha infância e começo da adolescência, com os episódios de Goosebumps, e também assisti todos os filmes de terror ali dos anos 90, então o filme conseguiu mexer com a minha memória afetiva e foi uma experiência bem interessante. Compartilhe aqui nos comentários quais foram suas impressões dessa primeira parte da trilogia e se você tem memória afetiva com algum dos trabalhos do autor R.L. Stein. E já deixa anotado
anotado na sua agenda que nas próximas 2 semanas vão entrar para o catálogo os outros 2 capítulos da trilogia. As páginas dos filmes já estão disponíveis lá na Netflix para você ativar o lembrete e não perder quando eles entrarem no catálogo. No dia 9 de julho, estreia Rua do Medo, parte 2, 1978, e no dia 16 tem Rua do Medo, parte 3, 1666. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixa um like para dar aquela força para o canal. Bons filmes e até o próximo vídeo.